Olá, boa noite a todos que começaram aqui já a acompanhar-nos. É, Estamos dando continuidade às lives, à série de lives sobre psiquismo humano e os diferentes olhares sobre isso. Já tivemos um primeiro bloco que se encerrou há 2 semanas atrás sobre psiquismo humano e alimentação. A primeira sobre medicina tradicional chinesa, depois sobre Ayurveda e depois sobre alimentação na prática. E agora, nesse segundo bloco, teremos recortes sobre o psiquismo humano a partir de olhares atuais do mundo que vivemos hoje. Vamos começar hoje com o Rubens Filho, nosso convidado. Ele é diretor de feitiços. Esperamos que ele faça algum feitiço, nos encante com a sua magia. Daqui a pouco eu vou chamá-lo, ele já está aqui com a gente. É também conhecido como cofundador, CEO e Magilitator da Abra Academy, que é um projeto dele. Ele está em Londres agora, onde ele desenvolve esse projeto. E hoje nós vamos falar sobre o psiquismo humano e a mudança da mentalidade provida por meio da mágica, ilusionismo. Eu vou chamar o Rubens aqui para já. E nesse segundo bloco falaremos sobre gêneros e psiquismo humano, sobre trabalho voluntário e psiquismo humano e sobre ciência e psiquismo humano. Depois teremos um terceiro e um quarto bloco que são uma continuidade um do outro, voltando para correntes mais tradicionais milenares. Ô Rubens, tudo bem? Como é que você está aí? Tudo Boa certo? noite, doutor Eduardo. Como vai? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer tê-lo por aqui. É ótimo, acho que essa live foi um bônus, né, desse bloco, graças a Cristiane Zavati, que está aqui com a gente já, que é uma parceira também, estará com a gente falando sobre trabalho voluntário, sobre os gêneros e o psiquismo humano e muitas outras coisas ainda pela frente. Bom, Rubens, queria que você começasse, né, a gente já bateu um papo, né, pareceu, eu brinquei contigo que aquele papo nosso poderia ter sido a live, porque foi fantástico. Então, as pessoas que estão nos assistindo podem mandar perguntas, né, a qualquer momento. E queria que você falasse como que se dá, né, qual que é a leitura, se é que é possível falar nisso, da abordagem mágica ou do ilusionismo, como é que isso vê o psiquismo humano, como é que ele aborda o psiquismo humano, que mudanças podem ser desencadeadas a partir daí. E agradecer Perfeitamente. você estar aqui, né, lógico. Claro, prazer. Eu, antes de mais nada, queria saber da audiência quantas pessoas que acreditam em mágica. Quem acredita, manda um sim aí, ou um thumbs up, né? Um positivo, que é muito sobre a gente acreditar na mágica, né? Não só na mágica como um fenômeno e aproveitar essa experiência de encantamento, mas também acreditar na nossa mágica. Então, boa parte do trabalho que a gente faz é estimular as pessoas através da mágica para que elas descubram o seu potencial. Né? Então, estou vendo, ó, tem bastante gente que acredita, né? Já estou sentindo uma energia positiva e eu acho que eu vou começar. Acho que com um prêmio para quem chegou e está aqui, eu vou fazer aqui o que uma coisa. Quem quer ver mágica? Todo mundo pronto para ver uma mágica? Opa, agora sim, agora eu gostei. Então, mágicos, eles sempre começam do impossível. Né? Então, se é possível, não nos interessa. Né? Esse é um ponto de partida bem interessante, porque geralmente quando a gente está na lida do dia a dia, é quando fica impossível, a gente desiste, né? E o mágico não, o mágico começa desse impossível. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui uma seda azul, né? Eu vou passar aqui atrás desse meu lustre, tá? Todo mundo conseguindo ver aí? Sim, perfeito. Agora, qual que é a intenção? Eu, sem soltar essas duas mãos, eu quero que esse lenço venha para o meu lado, tá? Agora, isso vai acontecer num segundo. Então, não me peçam para repetir, eu só estou avisando o que vai acontecer sem soltar a lateral. Quando eu contar o 3, isso aqui vai passar para o outro lado. Tá todo mundo preparado? Vamos lá? Sim. 1, 2 e 3. E com mágica, ele está aqui do lado de cá.
Então, daqui a pouco eu faço outra mágica para quem segurar a onda aí. Deixa eu entrar nas perguntas um pouco com mais profundidade, doutor Eduardo. Eu acho que eu estou nesse projeto da Abra Academy já tem 5 anos. A Abra Academy nasceu como não diria uma escola de mágica, porque a gente sempre usou a mágica como uma ferramenta de ensino, mais do que o fim. O fim não é ensinar mágica, o fim é ensinar que as pessoas elas podem ir tão longe quanto elas queiram ir. Então, é sobre abrir essa porta para as pessoas que se sentem limitadas de alguma maneira e a mágica como esse fantástico elemento para ajudá-las nesse processo. Né? Tem uma série de coisas que a mágica faz, até uma surpresa que eu tive ao longo desses anos foi cada vez que eu entrava num novo território, a mágica me oferecia mais. Né? Então, a mágica tem muito dessas habilidades sociais, por exemplo, de relacionamento, né? Porque você começa numa brincadeira, daí você está conectando com as outras pessoas, você está conversando, você está apresentando. Tem o aspecto da linguagem mágica, de fazer o impossível, né? De fazer o invisível visível. Tem a linguagem mágica, ela é muito rica. E eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu lhe pergunto o que é mágico sobre você, né? Então, se eu perguntar a todos vocês que estão aí, o que é mágico sobre vocês? Você imediatamente vai para um lugar que não é o óbvio, né? É um lugar especial, é um lugar onde tem um algo a mais, tem algo de diferente. Então, tem essa beleza na linguagem mágica. E aí o outro aspecto, que é talvez um dos aspectos que a gente vai entrar mais hoje, tem a questão da brincadeira, né? Do elemento do jogar, do adulto se permitir brincar, porque há muito poucos espaços para adultos brincarem. Ainda mais se você for entrar no mundo empresarial. Não se permite, adulto não pode brincar. Né? São raros os espaços e a mágica dá esse espaço para a gente. E aí tem um outro aspecto, que a mágica mostra as nossas falhas, as falhas ou as limitações do intelecto, a limitação que nós temos né, como seres humanos. Então, vamos dizer, nós temos uma máquina fantástica que é o cérebro, e o cérebro que é otimizado. Eu ia falar isso, né? Ia perguntar, uma pergunta que eu tenho onde a mágica acontece? E acho que você está respondendo, né? Onde que ela entra? Onde que ela acontece? Né? Você está falando do racionalismo, da racionalidade. Segue aí, eu acho que está fantástico. Porque a mágica acontece no nosso olhar, na nossa cabeça, né? Acontece lá dentro. A partir das experiências que a gente tem, da percepção de mundo que a gente tem. É ali que a mágica entra, né? Nas limitações da atenção, né? Porque nós temos, na verdade, uma grande máquina, o cérebro, mas o cérebro tem uma quantidade limitada, né? Seja de neurônios, de energia, e para otimizar a experiência, para otimizar, né? Gastar energia à toa, ele acaba tirando conclusões e cria atalhos, e presta atenção só no mais importante, no que a gente julga mais importante, e nesses processos ficam vários vazios, né? Da percepção, e que é onde a mágica entra. Então, eu digo que a mágica não mente. A mágica não vem. A mágica mostra onde o seu cérebro tem as limitações. É isso que ela faz. E acho que é aí que acontece o encantamento, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso no nosso papo, né? Eu acho que a mágica ela acontece nessas brechas do cérebro. E não é à toa que veio essa live, né, para falar sobre psiquismo humano. A gente acaba funcionando muito no racional, no intuitivo, no racional, no lógico, e com isso, o que é o adulto, né, o empresarial, você falou, e a gente acaba perdendo o encantamento, a própria magia da vida. E uma outra pergunta, a vida é mágica? É possível? Existe magia ainda no mundo de hoje, né, nesse sentido que a gente tem de analisar tudo, a decodificar a própria ciência, né, desmontar as coisas. Às vezes a gente vê aquelas coisas construídas, é como pegar uma casa e falar, nossa, um castelo, e falar, isso é lindo. Mas se a gente pega e desmonta os blocos, ou seja, de forma lógica, racional, aquele encanto acaba, viram só pedras amontoadas. E acho que mágica, quando a gente se apropria, se permite a sentir o todo, se encantar. Na medida que a gente analisa, ou seja, ele talvez, né, pensando aqui, você que vai me dizer, a minha cabeça de psiquiatra, de psicoterapeuta falando, ela traz esse intuitivo emocional, ele quebra o racional.
e brincando, né, uma resposta que eu tenho para a pergunta que eu fiz, aonde acontece a mágica, acontece nesse subcérebro, nesse inconsciente, nesse profundo, né? Ela passa por baixo. O mágico pega algo aqui que está acontecendo, que foi o que você fez, e a mágica se processa em algo que a gente não tem acesso e aí parece, tem um buraco aqui no meio que a gente não capta. Que foi o que você fez, né? Peraí, como que o pano passou? Por onde que ele passou? É. Fala aí. O Não, Henrique tá. eu vou até mostrar, eu vou mostrar uma outra mágica aqui que ela tem muito a ver com a gente. Deixa eu ver aqui se eu tenho que subir um pouquinho aqui. Deixa eu falar. O Henrique está falando aqui dentro do contexto como viver a vida com magia. Ah, ele vai falar isso, não tenha dúvida. Eu vou fazer uma coisa aqui e aí a gente entra nesse aspecto da curiosidade e desses outros elementos mágicos. Eu acho que nós somos seres humanos, assim, ó, uma caixinha. E a gente é muito fechado, né? A gente não quer mudar. A gente faz de tudo para ficar confortável lá. Então, você vê, precisa vir um Covid, assim, uma coisa louca, um coronavírus, para tirar a gente do lugar. A gente fala, putz, eu tenho que aprender esse troço, eu tenho que filmar, eu tenho que... Então, a gente precisa, ó, né, se esticar um pouco e alongar para começar a mudar as coisas. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba chegando num espaço lá dentro que fala, putz, na verdade eu sou mais quadrado do que eu imaginava, porque não é tão simples. É um processo, né? Agora, se a gente insiste, se a gente continua nesse processo, ok, vamos lá, né? Se entra nesses hábitos, aí a gente chega, ó, num lugar que é mais permeável, que eu gosto de dizer que é o lugar que a gente começa a aprender, né? A gente começa a absorver, né? E esse lugar é um lugar muito bonito, porque ele nos permite começar a olhar o mundo de outra maneira. Ó. O que era uma caixinha vermelha com uma preta dentro, agora é o inverso, é uma caixinha preta que tem uma caixinha vermelha dentro. E se a gente continua nesse processo, esse processo de curiosidade, esse processo de aprendizado, né? Aí, olha só que legal, é um processo contagiante, né? Então a gente começa a trazer gente perto da gente, junto com a gente, para formar uma coisa mais interessante. A gente começa a compartilhar. E aí, o lindo disso que eu acho é que se você volta naquele problema de antes, agora, com essa cabeça mais aberta, né? Menos fechadona, menos quadrada, a gente consegue trazer ainda mais gente, né? Com backgrounds interessantes, vindo de diversos lugares. E se a gente olhar a gente ainda é quadrado. Ó, a gente está quadrado, mas agora a gente está mais permeável, a gente tem capacidade de absorver o novo e, a partir dessa absorção, dessa abertura, aprender mais e crescer como indivíduos, né? Então, esse aqui é a minha mágica um pouco sobre essa nossa... a importância da curiosidade. Eu queria saber quais sensações vocês tiveram para os ouvintes aí. O que veio na cabeça de vocês quando vocês viram fazer essa mágica aqui? Quais as sensações? Alguma pergunta que vem? Você mesmo, doutor Eduardo, se você vê, né, o que a mágica traz? Eu acho que a mágica, até meio que respondendo o Henrique, né? Eu acabei de chegar aqui em São José, né? Eu estava num retiro agora no final de semana sobre no meio do mato, né? Com yoga, né? De reconexão e a ideia que veio é essa mesma, né? É possível ter um olhar mágico de encantamento em relação à vida, mas a gente tem que se dispor a isso, a gente tem que estar aberto, a gente tem que se propor a olhar para a vida dessa forma. Enquanto você fazia isso, você estava encantando esse olhar da criança em relação à vida, de olhar para o mundo e falar, nossa, olha como isso é bonito. E a gente vai perdendo esse olhar. E eu acho que a mágica, ela traz essa beleza esse uau, eu tive uma experiência no final de semana que posso dizer foi mágica. Olha que
que maluquice, né? Era uma experiência de caminhar vendado. Então era uma dupla, um guiava e o outro estava vendado. Tá? Só que assim, não é caminhar em qualquer lugar, é fazer uma trilha no meio do mato vendado. Com declives e aclives e barrancos e buracos e raízes e rastros de vacas, né? Passamos por alguns pastos. E eu fui vendado no caminho, né? E assim, num dado momento, eu me propus aquilo, né, a confiar, e fui me guiando ali através do corpo do meu parceiro. Brinco que num dado momento eu podia ver através do corpo dele. E chegou no lugar. Bom, agora a gente chegou. E daí ele me posicionou, né? Eu era uma das duplas, existiam várias duplas. E aí tirou a venda. A hora que tirou a venda, eu não fazia a mínima ideia de onde a gente estava. A gente estava embaixo de uma única árvore, num morro, com uma vista fantástica, assim, exuberante, belíssima. E aquilo foi mágico, foi encantador. Que é isso, né? Como eu falei, né? Se processou por baixo, eu não vi como eu cheguei lá, eu não vi o caminho. E a hora que aquela paisagem apareceu, assim, foi pum! Né? Acho que trouxe essa magia. Talvez se eu tivesse caminhado até lá, visto todo o processo, eu não tivesse me encantado tanto. Sim. É, A gente fala muito sobre o processo de encantamento do ponto de vista da neurociência, né? Então, quando você vê uma mágica ou quando você vê algo similar, né, algum fenômeno natural, o que acontece o primeiro processo é que você vê no olho e é só uma luz. Aí isso vai para trás do cérebro e começa um processo de dar forma para isso, traços, linhas, né? E conforme aí tem o processo de baixo para cima, o que acontece que a gente vai ganhando o contexto do que está acontecendo, tem um processo concomitante que acontece no cérebro, que é o de cima para baixo. O que é o de cima para baixo? É o processo de nossas memórias, a experiência passada que você tem. Então, vamos dizer, se você viu uma caneta flutuar e você vai né, o processo de cima para baixo e fala, peraí, o que eu conheço de uma caneta é que uma caneta não flutua, a caneta ela escreve, a caneta faz isso aqui. Então, o que você experimentou não casa com a experiência que você tem e aí dá um choque, essa dissonância cognitiva, que eles chamam cientificamente, que é o encantamento. Então, você fala, uou, né? E depois o legal é o que vem depois do UOL, porque depois do UOL vem a curiosidade. Como é que você faz essa mágica? Ou como é que isso acontece, né? E esse processo, eu acho muito legal a gente estar falando disso no momento de coronavírus, porque o mundo experimentou encantamento agora. E o encantamento, ele não é necessariamente uma experiência positiva. Ele pode dar medo, ele pode ser aterrorizante, ele pode trazer ansiedade. Pode ser assustador, porque traz algo que você não vê, o desconhecido, eventualmente. Exato, né? Ele estava por Então, baixo. o convite que a gente sempre faz é você, nesse momento, você precisa escolher curiosidade, falar, eu vou experimentar aqui, eu quero ouvir antes de você formar a sua ideia, deixa eu explorar, né? Porque senão a ansiedade vai tomar conta. Então, nessa escolha da curiosidade, a gente fala 3 dimensões, fala uma dimensão individual. Então, se curioso sobre você mesmo, né? Se olhar no espelho não para se enganar, mas para se aceitar. Então, ver quais são as suas qualidades, mas também quais são as suas... onde você tem espaço para melhorar, né? Então, essa primeira curiosidade, até eu sempre pergunto, o que você aprendeu sobre você mesmo nesse momento de lockdown, de quarentena, né? O que você descobriu sobre você que você não tinha, né? E depois uma curiosidade sobre um e outro, então, ser curioso sobre como os outros funcionam. Então, em trabalho em equipe, por exemplo, isso é muito importante, né? O que faz os outros, o que move os outros, de uma maneira que você tem interesse para poder ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos. E depois uma curiosidade maior sobre o coletivo, sobre o mundo, né? Então, são as 3 dimensões da curiosidade. Mas eu acho que a gente tem que, para isso, tem que ter abertura. Então, para encontrar o mágico, você tem que ter essa abertura para o mágico, para a surpresa, né? E não pode jogar o seu julgamento de cara, porque o novo implica em você não usar aquela caixinha que está lá, que já sabe como tudo funciona,
e implica em você falar, deixa eu procurar uma outra resposta. Né? Vou ler aqui o que a Cris falou da pergunta que você fez, né? Cristiane é a amiga em comum que nos apresentou e possibilitou essa live que estará comigo aqui a semana que vem. Eu associei que no nosso interior existe algo mágico e que somos muito mais do que imaginamos. Somos mais fortes e mais frágeis do que imaginamos, mas temos que fazer o esforço de se abrir. Aí acho que alguém que você conhece, eu não vou conseguir estar aqui como Tastaldi. A mágica não é um efeito que você faz, é um efeito que você causa. Olha que forte isso, que bonito. A vida é mágica, né? Se a gente parar para olhar, se a gente parar de analisar o tempo todo e se permitir encantar-se. Talvez, né, uma outra coisa, acho que ouvi uma frase, né, esse final de semana, que Deus não se explica. Deus, a natureza, o mundo que a gente vive, o universo, Deus, chame o nome que quiser, né? Mas tudo isso que a gente, sim, não se explica, a gente sente, não é aqui, é aqui. E acho que a mágica é isso, esse uau. Foi exatamente o que eu falei quando abriu, né, a minha venda. Uau! Né? Assim, foi mágico, eu senti aquilo. E a gente está tão desconectado de nós mesmos, que é desse cérebro mais profundo, do sistema límbico, que processa as emoções, ou do hemisfério direito, que é intuitivo, emocional, e acho que a mágica nos joga aí. Como uma piada, né? Ela quebra a realidade, cria uma brecha na realidade, nesse mundo lógico, racional, linear que a gente tem, e mostra que a coisa se processa de outras formas, não linear, com bifurcações, trifurcações, como se fosse um modelo holográfico, né, um todo. E aí aquilo choca e nos joga para outro lugar. Que o ideal seria viver ambos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho que a mágica traz isso. E não sei quando você usa isso para quebrar paradigmas, para quebrar modos de funcionamento. Isso falando tanto em nível cerebral quanto em nível comportamental, né? Eu não vejo diferenças. Acho que as coisas se processam em camadas. Não. E no mundo corporativo, e acho que no mundo hoje, a gente está tão acostumado com o Google dar todas as respostas, né? A gente está tão confortável em saber. Então, o que acontece? A gente vê uma coisa, como é que isso aqui funciona? Você dá um Google lá e, já sei como funciona. Next, né? O que é a próxima coisa? Já sei como funciona. E a gente perde esse espaço do não saber, da exploração, né? Da mágica, e é um espaço lindo. Então, será que a gente não está pulando muito rápido para querer saber tudo, né? Essa ilusão do saber tudo, porque se você realmente entra profundamente, você vai ver que quanto mais você sabe, menos você sabe sobre o mundo, né? A nossa percepção é tão limitada, assim. Acho que o que a mágica mostra aqui, por exemplo, o nosso foco, HD, é só assim, é um pedacinho assim que você vê. O resto aqui, quanto mais você sair para cá, é uma construção do seu cérebro, ele vai complementando, né? Então, não sei se você já fez aquela coisa que você tem um bichinho aqui, outro aqui, você tampa um olho e olha ali, e aquele lá desaparece. Isso é só para mostrar a fragilidade na nossa percepção. E existem várias categorias, seja porque há muita informação e o cérebro não pode querer entender tudo, então ele começa a... Então, a gente tem que lembrar disso para entender o mundo de um outro lugar, para a gente ter mais humildade, né? E também para curtir essa qualidade que o mágico tem, do mágico, né? Porque se você sai numa noite estreladíssima e você experimenta aquela sensação, né, de encantamento, aquilo faz muito bem para a gente, sabe? Mostra que a gente tem uma insignificância, que a gente é parte de uma coisa maior, né? Então, tem uma beleza nisso de experimentar a mágica. Então, por exemplo, exemplo de liderança, a gente faz muito treinamento de liderança e pergunta de onde você lidera, né? Então, se é da cabeça, se é sempre uma pessoa muito lógica, põe a mão aqui, se é do coração, mais aqui, se é da intuição, põe no umbigo e você vê que muitas vezes cada organização tem o seu jeito, mas o que a gente tenta ensinar é que não existe um jeito só. E que o grande líder, na verdade, ele sabe que quando aqui não está funcionando, ele pode usar Ele o transita, coração. é o que eu costumo falar, ele tem várias ferramentas na caixa de ferramenta dele, ele não tem só martelo, ele tem chave de fenda, tem serrote, tem metro, tem
treina, tem de tudo, né? Tem nível, conforme a situação ele vai jogando para um lado para o outro, né? Vou aproveitar, né, que eu te interrompi, tá maravilhoso para mim aí te ouvir, né? Mas vou me apropriar de uma fala que eu ouvi na série de lives que a Cris coordena lá no INPE com as amigas dela, Andréa e Márcia, que é Ciência Transformando Vidas. Indico para todos, toda a quinta às 19 horas ao vivo pelo YouTube. Teve uma live sobre astrobiologia. E a pessoa que estava falando, né, o Carlos Alexandre, ele, não sei se você sabe desse dado, eu não sabia, que o número é 94 ou 96%, eu vou arredondar, que 95% do nosso universo, ele é 95%, ele é composto de energia e matéria escura. Isso que a gente mede, tanto pela nossa percepção quanto pelos instrumentos que a gente cria, é 5% da realidade que nos cerca. Ou seja, a gente se consegue apropriar só de 1/20 do que existe aí fora. Não, e assim, a ciência está clara nisso. Não é uma loucura pensar nisso? É fantástico, né? É O lindo, é tamanho da nossa mágico. limitação. Né? E é ciência básica, clássica, né? É, física pura. Então, assim, quer dizer, a realidade é muito mais ampla do que a gente sequer tem condições de conceber. E vou falar para o Henrique, se não me engano, né, da magia, até remetendo ao primeiro bloco sobre alimentação. Quer ver uma coisa muito simples? Não, ó, a Cris me corrigindo, ele estará essa semana, eu adiantei o assunto, isso mesmo, é que eu vi outra live dele, não era do Ciência Transformando Vida, ótimo. Vocês vão poder ver essa quinta, às 19 horas, pelo YouTube do INPE. Ele falando isso, eu vi uma outra live dele, li um texto dele que falava isso, por isso que eu tenho essa informação. Obrigado, Cris. Dando spoiler. Vale a pena. Por exemplo, a questão da alimentação. Né? Como que esse mundo racional acelerado que você falou, a gente perde a magia porque não sente as coisas. A alimentação é um troço extremamente mágico, desde que a gente se propõe a estar inteiro naquilo, sentir aquilo. Não é assim, eu tenho que comer, vou comer qualquer coisa, comer um sanduíche. Será que não tem umas cápsulas aí, uma barrinha de fibras para eu comer? Né? Aí se perde a magia. Enquanto a gente pode sentar, preparar uma comida, o que é mágico, né, alquímico praticamente. Eu estou lendo um livro que fala que provavelmente a arte culinária de misturar ingredientes surge da arte da cura. Porque os temperos, eles não têm uma função nutricional, eles têm uma função outra. A apresentação do prato, a magia da ritualística. Quer dizer, e sentir aquilo, isso é mágico. Ou pode ser completamente vazio, um problema, um transtorno que você come de pé enfiando pela boca sem sentir nada. É. Há tantos espaços, né? Eu vou só para a gente, antes de mudar para essa coisa de uma magia do cotidiano, eu vou mostrar um pouco das nossas limitações, tá? Então, eu tenho Oba. aqui fazer uma mágica com o baralho, um baralhinho vermelho, que eu adoro o vermelho. Eu vou pedir, doutor Eduardo, para você falar em algum momento que você veja uma carta interessante aí. Para. Tá? A hora que você vira uma carta que você goste. Tá. Para. Essa. Tá, no 7, né? Então, ó. Agora, olha que beleza. Porque vamos passar esse baralho aqui em cima, ó, que está nessa coisa azul, e de repente, o baralho que era vermelho, ele fica azul. Todas as cartas ficam azuis. Tá vendo? O que era vermelhinho, bonitinho antes, ficou... Não. Tem uma carta que ainda é vermelha. Você lembra qual que era a sua carta? O 7 de ouros, não era isso? 7 de ouros. Tá aqui. Todas as cartas azuis, olha. Todas as cartas azuis e só uma vermelha, o 7 de ouros. Mas isso não deve ser o problema, doutor. Que a gente passa aqui, ó. E nessa energia do azul, a gente transforma o 7 também. Né? Ó, pessoal, um show de mágica, hein? É a terceira, hein? Uau! Terceira, né? Isso é mágica. É isso. Então, vou fazer mais uma no final. Mas eu acho que o ponto aqui... Você veja como
onde você presta atenção, não é? E o mágico, sabendo disso, ele cria um universo paralelo. E acho que é isso. A gente conhece 5% do que está aí e tem muito mais para conhecer sobre nós mesmos. Acho que a gente conversou um pouco sobre consciência, não é? Quanto que a ciência tem que caminhar ainda no elemento consciência? Porque nós somos seres conscientes. Eu ouvi falar, minha esposa me contou uma história de que como é que é? Por alguma razão, médica teve que dividir, separar as duas partes do cérebro. Sim, E, que se e chama, o que indivíduo... tem um sistema que une os hemisférios, que chama corpo caloso, que é um feixe de fibras, né? E isso acontece, chama calosotomia, que por alguns motivos, existem alguns motivos para fazer isso, mas é um último recurso. Acho que era um caso de epilepsia, não é? É o mais comum. E aí criaram-se duas consciências. Parece que esse indivíduo tinha duas consciências. É genial, né? A gente ser capaz de criar duas consciências. Mas essa é uma coisa que eu acho que ainda julgo absolutamente mágico, como nós somos seres Eu vou, conscientes. eu vou brincar com isso. Eu acho que a gente tem duas consciências, né? Eu costumo falar muito isso. Vou dar um spoiler aqui da live sobre psiquismo e gêneros, que vai ser dia 28/9 com a Cris, que está aqui, né? Eu brinco que a gente tem sempre duas dimensões, o hemisfério esquerdo e o direito, o esquerdo sendo o lógico racional e o direito sendo o intuitivo emocional, que pode ser também visto culturalmente falando, isso é uma outra questão a ser discutida mais a fundo, teremos um espaço só para isso, que é o masculino, que seria mais racional, o feminino, o mais emocional, ou o adulto mais racional e a criança mais emocional. A gente tem essa dualidade o tempo todo coexistindo. Só que a gente, na média, nós humanos hoje estamos muito desequilibrados para o lado racional adulto masculino. O mundo, né, se tornou muito masculino, muito adulto, muito duro, muito racional. E a gente processa as coisas como se tivesse só um cérebro, mas tem um outro lá que está perdido, que precisa ser feita essa conexão. E essa pessoa, por que aparece essa desconexão? Porque foi cortado. Quer dizer, talvez o domínio do esquerdo, lógico-racional, do masculino, do adulto, sobre o outro lado, ele apareça, porque cinge. É como se você dividisse a pessoa no meio e o lado direito fosse para um lado esquerdo de outro, e aparece. Enquanto numa pessoa comum você vê que tá funcionando tudo bem. E esse resgate é importante. Um outro jeito de ver que os animais eles têm um desenvolvimento biológico muito mais intuitivo, né, emocional nesse aspecto, porque ele tem interface de troca, que seria o sistema límbico, um sistema mais profundo no cérebro, que não é o mais profundo, que é só das funções vitais, né, que mantém o nosso corpo respirando, o coração batendo, o intestino funcionando. É o sistema que processa as emoções, onde se processa a memória, inclusive. E daí tem o humano, né, não que os animais não têm, que é o telencéfalo, que a gente chama, que é essa parte mais que é muito desenvolvida no humano, que traz essa racionalidade toda. E eu costumo dizer que a gente se perdeu, né, o humano se perdeu ficando nesse racional, nesse lógico racional, quando na verdade, obrigado, Naíma, quando na verdade é a minha prima que está assistindo, médica, né, infectologista, que o racional seria para trazer, para traduzir essa percepção intuitiva emocional para esse mundo. Mas no fim das contas a gente usa esse racional para subjugar esse emocional, intuitivo emocional, que é identificado com o feminino na nossa cultura, com a criança na nossa cultura, que tem que ser dominado pelo adulto masculino, que foi historicamente dominado, né? Então a gente inverte a hierarquia das coisas e a gente acaba abafando e ficando. E acho que a mágica né? Tô falando aqui a minha percepção. Você me fala como é se é assim que a mágica se processa, se é assim que você usa. A mágica traz para trazer de volta, para dar essa quebra, para quebrar. Ela entra nessa brecha para falar: ó, tem algo mais, encante-se. Exatamente. Até falando um pouquinho mais sobre como a gente usa a mágica de muitas maneiras, não há uma maneira só de usar a mágica. Então,
tem primeiro a questão da narrativa da mágica, a metáfora que a mágica permite. Então, a gente sempre faz um momento de encantamento. Eu fiz aqui três mágicas já. Então, se eu tenho um tema para falar, esse tema eu trago através de uma expressão mágica. E aí começa-se uma conversa mais... Isso ficou claro. Ficou, né? Só que não entra só aqui, né? Entra no coração. É sentir, né? Tem esse momento de memorável, inesquecível, fora do... Não é o dia a dia, né? É extraordinário. Né? Aí tem o aspecto de dar... A gente ensina muita mágica nos nossos trabalhos. Então, a gente faz com que as pessoas tenham uma experiência também do que é aprender mágica, o que é fazer algo que você nunca fez. Isso permite você discutir zonas de conforto, o quanto coragem, né? E a partir dessa experiência, fazer uma reflexão mais profunda. Então, tem esse elemento do aprender, né? Depois tem o elemento, sem dúvida, da ciência, da mágica, né? Seja através das limitações da percepção, através da coisa de como funciona a curiosidade, né? Se eu faço uma mágica e pergunto como ela foi feita, imediatamente um grupo pega fogo, né? Então, tem 200 opções, não, assim, 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 assado, né? E isso mostra que o potencial que a gente tem. Aí tem também essa questão que é um agente equalizador. Então, você põe o CEO da empresa e põe o estagiário, eles estão no mesmo espaço quando você traz a mágica. Então, traz a gente de volta para um plano mais humano, né? Porque no mundo de tecnologia, doutor Eduardo, eu acho que a gente tem que ser mais humano. A gente tem que forçar, a gente tem que aprender e relembrar, a conectar de maneiras diferentes, né? A sentir mais, a intuir mais, porque a sermos mais criativos, mais imaginativos. Porque o computador vai fazer o resto, né? E a gente tem que evoluir. Enquanto espécie, teremos que evoluir. E temos que evoluir para a nossa natureza. Né? E essa é a grande questão, né, que tem se falado, né, do humano se tornar obsoleto. Mas que humano? Esse lógico racional, porque qualquer computador faz isso, né? Você falou do Google. Eu, como médico, não tenho o mínimo pudor, né? As medicações têm dois nomes, né? O nome farmacológico e vários outros nomes, que é o nome fantasia, que cada indústria farmacêutica dá o seu. Às vezes até mais de um, né? A marca ali. As pessoas às vezes falam remédio, eu não conheço, eu conheço a substância, né? A droga que está ali. Eu pego o Google, não vou guardar essa informação na minha cabeça. Eu tô ali para esse contato humano, para me deixar guiar pelo que a pessoa traz e conseguir traduzir para ela. Aproveitando o gancho, né, você falou dessa quebra de levar a relação para outro lugar, né? Eu sou terapeuta também, psicodramatista, e o psicodrama, por excelência, ele traz isso, né? Através da dramatização, que é uma expressão não verbal, expressão verbal, ela é racional, lógico, racional por excelência, né? Construção, tanto que a gente estuda a gramática, sujeito, verbo, objeto, tudo aquela coisa, né? Ela é a abordagem lacaniana, extremamente racional, mas é como se estrutura o indivíduo através da linguagem, que é uma leitura fantástica. O psicodrama não, ele traz a dramatização, a representação, justamente para quebrar esse racional e para trazer a emoção, para aflorar a emoção. Ou seja, buscando integrar o indivíduo e ver aquilo que estava por baixo. Vou só ler o comentário que a Cris fez lá para trás, né, quando a gente estava falando, não lembro exatamente o que. Dá para fazer a associação, se não conseguimos perceber esses detalhes que fazem a mágica existir, também não percebemos o que a outra pessoa percebe em uma relação. Por isso, respeito ao outro. É isso. Eu acho isso interessantíssimo que você falou, Cris. E a gente está lançando um curso de comunicação e que ele, não, na verdade, você fala, mas é um curso de comunicação. Ele é um curso de percepção e é sobre como a gente percebe o mundo, porque é nessa percepção que vai vir a relação. Né? Então, se você não entender essa limitação e não entender o quão subjetiva é a sua visão de mundo ilimitada, você jamais vai conseguir desenvolver um diálogo profundo com alguém do outro lado, né? Então você tem que entender a subjetividade de todos para que possa então ter um diálogo mais profundo, mais sincero, mais aberto, mais de escutar, né? Do que simplesmente impor o seu ponto de vista, né? Isso, mas de sentir, né?
que a escuta é uma sensação. Existem outras, né? Tanto se fala do sexto sentido, que talvez seja a tal da intuição, mas sentir como um todo, inteiro, integrando. A gente vem nessa coisa de sempre tentar dar resposta, uma postura mais contemplativa em relação ao mundo que vivemos e menos, que interfere menos. Por isso que eu gosto muito de estudar saberes milenares, né? Acho que o taoísmo, em essência, é isso, a cultura chinesa, a medicina tradicional chinesa. Eu brinco, né? Como que a nossa ciência faz um experimento hoje? Postula-se, faz-se uma hipótese e fala, bom, eu vou testar essa hipótese. Então interfere. Ou seja, a gente vê a ciência, basicamente, hoje, vê a resposta que nós temos à nossa interferência. Não vê como as coisas são, embora o nosso olhar já interfira, e a física diz isso claramente, né, que o nosso olhar já é uma interferência, mas o mínimo de interferência possível. Eu brinco que o sábio taoísta, o monge taoísta, ou das correntes milenares da Índia também, eles ficavam lá observando, observando. Olha, isso acontece assim. Eles não interferiam. Então é um saber mais, vamos dizer, naturalista. Como as coisas são por elas mesmas, sem a nossa interferência. E é um outro saber. Mas para isso eu tenho que abrir mão, e acho que a mágica faz isso, né? Exceto para o mágico, porque é ele que tem o controle, abrir mão do controle. Mas para isso você tem que desenvolver uma segurança, e aí que surge o encantamento. Permitir que as coisas sejam o que são. Falando isso de relações, é abrir mão do controle. Permitir que o outro nos impressione, que a gente sinta o outro, e não tentar controlar o outro ou falar ou dar resposta. Isso nos coloca numa posição de impotência no mundo que a gente vive hoje, porque a potência se traduz na ação, mas numa potência muito maior, que é a potência de escuta, de perceber. Também é uma potência, a forma como nos colocamos. Só fazer uma pergunta da Cris aqui. Rubens, e a mágica que te fez se conhecer melhor? Pois o palhaço, ela é o que falaremos na próxima live, dia 14/9, com a Cris, às 20 horas, sempre, hoje excepcionalmente faz 18, para permitir que o Rubens tenha uma boa noite de sono. Pois o palhaço me fez descobrir uma Cris que eu não conhecia. Você tem alguma coisa para falar? A mágica mudou minha vida. Eu venho de uma família de advogado, eu conto sempre essa história. Eu fui fazer um curso de mágica lá pelos 16, 17 anos e na época eu entendi, a família bem tradicional, essa coisa de advogado, eu entendi que eu tinha um lado criativo ali através desse curso de mágica. E na época o curso de mágica tinha que ser aprendiz, né? Você era escolhido por um professor para ser o aprendiz, não tinha YouTube, era difícil. E 10 anos depois, eu era advogado em Nova York, estava sentado ali na Park Avenue e na minha mesa era a renegociação da dívida externa brasileira. Eu estava altamente infeliz, eu queria fugir dali. Resolvi largar o direito. E uma das coisas que me deu coragem foi lembrar daquele momento mágico, que aquela experiência que eu tinha tido 10 anos antes, e falar, você tem uma parte criativa em você que você pode aumentar, né? Que você pode investir. Então, voltei para o Brasil, comecei como redator publicitário, quase 20 anos no departamento de criação, virei diretor de criação. Então, eu fui aumentando, eu sempre fui aumentando essa percepção que eu tinha sobre a minha criatividade. E a mágica foi esse elemento que sempre me relembrou de que eu era capaz e de que eu podia fazer e alcançar as coisas que eu escolhesse, né? E aí, mais para frente, aí, há 5, 6 anos atrás, quando começou essa ideia de usar a mágica, então, aí ela revelou muitas outras coisas. É quase um espelho, assim, porque você, na prática, a prática da mágica, ela te expõe muito ali em relação a como você se comporta com os outros, como você conversa, escuta, fala, como você empatiza, como você monta um show. E esse processo é um processo de autoconhecimento, de saber as suas fortalezas, de saber as suas limitações e de estar aberto para isso, né? Então, cresci também muito, Cris, como eu acho que o palhaço tem essa similaridade, né? Que também é uma coisa mágica, né? De permitir se encantar. Que é tudo que a criança gosta, né? Eu lembro que uma vez eu fui ao circo, que inclusive está aqui
ainda no estacionamento do shopping desde o começo do ano por causa do coronavírus. E aí aparece lá o dono do circo, num dado momento, meu filho queria fazer uma pergunta para o dono do circo, porque foi de fato uma coisa que não teve. Pô, falar, oh, você não teve mágico, né? Essa magia. E teve o palhaço, né? Que também se permitia encantar por aquilo, por aquela brincadeira, né? Trazer encantamento, resgatar um pouco o brilho da vida, né? O trabalho voluntário como palhaço, talvez. Vou deixar a Cris falar, estou fazendo muito spoiler aqui. Mas a magia tem isso. Deixa eu ver contigo, Rubens. Nós estamos aqui com 45 minutos já. O Instagram, né, corta com 1 hora. Eu gosto sempre de encerrar um pouco antes para fechar bonitinho, para não ser cortado. Queria saber o que você tem aí mais para falar para gente, para recado para passar, ou mágica para fazer também. Que tá valendo. Eu tenho mais uma magiquinha, mas eu acho que essa coisa do impacto, né, do que falou do clown, da coisa do palhaço você ser capaz de criar a experiência do encantamento para as outras pessoas, seja um sorriso numa criança ou alguém que aprende alguma coisa, que vê aquele maravilhamento, é uma coisa tão especial, um momento de surpresa. Às vezes eu vou, agora claro que está todo mundo em quarentena, mas no dia a dia, aquele café lotado, a pessoa mal-humorada te atendendo, você vai lá e por um segundo tira ela daquele espaço e oferece uma coisa que às vezes dura o dia inteiro, aquele universo de possibilidade, né? De relaxamento. Você vai nesse espaço atemporal que você simplesmente curte algo diferente e tem essa expressão, né? Isso é muito, muito valioso. Então, eu faço muito. Também tem essa simplicidade no meu trabalho também, que é simplesmente fazer as pessoas falarem uau, né? E ficarem com essas sensações. Quando a gente fala de bem-estar, a importância das emoções positivas no bem-estar das pessoas, de você ter um equilíbrio onde você consiga, assim, a gente não pode evitar ter essas emoções negativas, o que a gente, né, tagueia ou faz e coloca como negativo, mas a gente aprende a ver valor nessas emoções, mas a gente tem que cultivar as positivas, né? A gente tem que criar uns sisteminhas em que a gente possa mais e mais ter esses momentos de emoções positivas. E a mágica e a experiência do encantamento é uma dessas possibilidades, né? Então eu vou aqui fazer a última mágica da noite. Uau! E ela aqui, ó, é uma mágica. É o seguinte, eu tenho 2 moedas aqui, essas são moedas americanas, tem um Eisenhower aqui, moeda de $1. É uma moeda super bonita, deixa eu ver aqui, não aparece? Dá para ver. Um pouquinho mais para cima. Agora aparece. Então, vou pôr aqui. Eu tenho duas dessas moedas. E eu também tenho aqui um papelzinho. Esse papelzinho é uma coisa mágica. Olha só, é um papel fotográfico. Não dá muito para vocês verem aí por causa da textura, mas ó, a gente se esqueceu de papel fotográfico. Mas quando esse troço aqui apareceu, o mundo mudou. Mágico. Sim. O mundo mudou, né? Então, eu vou deixar meu papelzinho por enquanto aqui, ó. Tá em cima da moedinha. E eu vou embaralhar aqui, doutor Eduardo, que sem embaralhar não funciona, né? Então, vamos embaralhar e fazer aqui o que os mágicos sempre fazem, que é essa saladinha. Agora eu vou cortar e vou pedir para o senhor falar para em algum momento, tá? Então, eu vou passar meu dedo, uma hora você fala para. Para. Aqui. Isso. Então, olha lá. Eu vou mostrar essa carta e eu posso ver, porque a questão é o seguinte, ó. Lembra do papel? A gente vai cobrir aqui, Peraí. Vamos pôr aqui, ó. Cobrir. E a gente vai passar por cima. Tá preparado ou não? Eu tô. E vocês aí, estão preparados? Vamos lá. Vamos ver o que o papelzinho traz aqui, ó. Nossa! Não tá dando foco, mas dá para ver claramente que é o Rei de Copas. Enfim. É o impacto que a gente quer ter no mundo. Eu acho que
A gente tem que lembrar disso, que a gente veio para o mundo para ter um impacto nele e ser muito consciente do que a gente realmente quer trazer, né? E tendo isso claro, aí acho que a gente pode usar toda a nossa mágica, que são nossas fortalezas, as nossas características que fazem a gente especial, que fazem a gente original. Muito do meu trabalho é isso, é acordar as pessoas para verem o que elas têm de mais único, de mais bonito, para que elas possam usar intencionalmente. O mágico, ele tem 2 minutos para criar encantamento. E se você não for intencional na maneira como você usa as suas habilidades, você jamais vai conseguir fazer. E eu acho que no dia a dia a gente também tem que ter mais disso. Se conhecer muito bem para poder, então, intencionalmente fazer as coisas e conseguir ter um impacto no mundo e criar né, um mundo mais especial. Sim. Não sei se você tem mais alguma coisa, alguma mensagem final para passar, né? É algo que você acha Eu importante. me Mas eu tenho uma perguntaram um dia pergunta. semana passada assim, ô Rubens, que dica você dá assim para terminar? Eu falei, olha, faz o seguinte, pega um espelho na sua casa e você vai ter a seguinte tarefa. Esse espelho vai virar um espelho mágico. E por que ele vai virar um espelho mágico? Porque toda vez que você for nesse espelho, pode ser seu celular ou um espelho em algum lugar da casa, ele vai te falar a verdade nua e crua, não vai esconder nada. Ele vai revelar as suas fortalezas sempre, mas ele também vai revelar as suas limitações. E nesse espaço desconfortável desse espelho mágico, você vai ver que passando por isso, ele vai começar a te abrir portas, ele vai te dar novas soluções, ele vai te dar novas possibilidades, porque esse espaço de aceitação, ele só é desconfortável no começo. Depois que você aceita, é só crescimento, é só aprendizado, é só curiosidade. E a curiosidade é uma coisa linda que acho que move a humanidade, move a gente. E a gente está usando pouco. Vamos ser mais curiosos. Sim. Agora, acho que eu não vou errar, Cris. Houve uma live do Ciência Transformando Vidas, que o Clésio, eu não vou lembrar o sobrenome dele, é um pesquisador do INPE, né? Aqui no Brasil. Ele estava falando sobre ciência, né? O que é o cientista. E acho que ele foi brilhante, ele foi mágico na fala dele. O cientista é um adulto que continua sendo criança porque ele continua perguntando por quê, querendo entender as coisas. Ele tem esse olhar de fascinação com o mundo. Ele não, né, que a criança ela quer entender, ela quer, não é, ela tem essa riqueza. E hoje fala-se muito em despertar, basicamente falar sobre psiquismo humano. Eu estou querendo trazer o elemento humano, como ele está no mundo, e se é possível um resgate dessa humanidade nesse sentido. E acho que despertar, né, acordar, as pessoas estão andando muito como zumbis aí pelo mundo, e esse momento do coronavírus acho que traz esse impacto de falar, o mundo desliga, né, e as pessoas não conseguem mais andar como zumbi no mundo, tem que parar e pensar. Se, lógico, né, dá para deduzir a sua resposta, mas como é seu testemunho para a gente fechar aqui, trabalhando com mágica durante tantos anos, é um caminho, tem sido um caminho, tem despertado pessoas? O que você recebe de retorno das pessoas com as quais você trabalha? Como é que é isso? Eu, eu toda a intervenção que a gente faz, doutor Eduardo, eu ouço coisas assim muito especiais, assim, coisas absolutamente. Eu estava até com um cartão aqui, deixa eu ver aqui. Olha, isso aqui eu recebi ontem. Eu recebi ontem e fala assim, ó. Dear Rubens, muito obrigado pela mágica, pela luz e pelo amor que você compartilhou com o Cívicos. Cívicos é uma é uma organização de direitos humanos na África do Sul. Então, luta por numa região bem barra pesados, né? Ele falou, você tem um dom de não só criar mágica, que é incrível, mas de usá-la para transformar a maravilha e o encantamento em união, em humanidade, e se isso não é alquimia, o que é? Enfim, isso eu recebi ontem e fez meu dia, assim, e com jovem, a gente faz trabalho, às vezes, de juntar idoso com jovens, usando a mágica como ponte. Eu acho que
A beleza da mágica é trazer as pessoas junto, fazê-las conectar de um outro modo, fazê-las rirem um pouquinho e esquecerem dos problemas para poder estar, simplesmente estar, sair dessa loucura né? Às vezes a gente cria uma cabeça tão ansiosa, tão amedrontada, e se a gente pode esquecer um pouco disso e só estar no momento com quem está do nosso lado. Então, eu acho que o que a mágica pode fazer, eu só estou fazendo um pedacinho do potencial dela. Não só a mágica, obviamente, se a gente falar dos palhaços, do drama, tem muitas outras maneiras de tocar os seres humanos, mas são essas técnicas que a gente tem que usar hoje em dia, porque os seres humanos estão precisando justamente abrir mais aqui, abrir a intuição, abrir o coração e conectar numa outra esfera. Tá bom. Para fechar, vou usar a frase da Cris, né? A mágica é dizer sim à vida. Bom, eu queria agradecer muito a você, Rubens, pela disposição, pela disponibilidade. Foi fantástico, assim, agradecer a Cris a ter feito a ponte, a oportunidade, realmente, né, foi muito precisa. Acho que foi um bônus, um extra da série de lives que não estava programado. Quem sabe não vem outros por aí. Foi fantástico, realmente faz muito parte. Então, muito obrigado. Para quem está nos assistindo, essa live faz parte de um bloco, de uma série de lives, desse segundo bloco que está começando agora. As lives anteriores, do bloco anterior sobre alimentação, estão disponíveis aqui no meu Instagram, no IGTV, assim como essa estará, né, para quem não pegou do começo. E a semana que vem teremos a live às 20 horas, né, e voltamos ao horário padrão, com a Cris Avati, que nos assiste aqui, falando sobre a importância da doação ao próximo e o psiquismo humano. Então estejam com a gente, continuem acompanhando. Na outra semana teremos o professor Marcelo Lopes, do INPE, falando sobre psiquismo humano e ciência. E no dia 28, psiquismo e os gêneros, a importância do conhecimento e da aceitação do feminino, também com a Cris. Então, muito obrigado, Rubens. Prazer. Só tenho te agradecer. E boa noite. O prazer foi meu. Obrigado, gente. Cris, obrigado pela ligação aí, por trazer a gente para perto, e vamos manter o contato aí e que a gente possa criar mágica todos juntos aí. Doutor Eduardo, muito sucesso para as próximas lives também. Eu vou tentar acompanhar o da Cris na semana que vem. Por favor, obrigado e muito sucesso para você aí. Até. Tchau, tchau. Tchau.